A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. É com muita alegria que a gente está iniciando mais uma escola dominical nessa manhã de domingo. E hoje nós teremos a presença do nosso querido coordenador de educação cristã, Jorginho, que vai estar nos conduzindo nesse primeiro momento. E depois a gente vai trazer um estudo. O estudo hoje trata de algo que nós ontem. E foi muito interessante o que nós conversamos ontem. E eu trouxe 3 exemplos de reclusão que a gente pôde observar na Bíblia, né, através da vida de Elias, de Davi e de Daniel. Então, esse primeiro momento, eu queria convidar Jorginho já para iniciar com a oração e os louvores, né, e ele lê um texto da palavra de Deus para que a gente possa iniciar a nossa escola dominical. A gente tem 1 hora e pode ser que a gente prorrogue um pouquinho mais, se assim for necessário, tá? Bom dia, Jorginho. Deus te abençoe, querido. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Amém? Você está na condução. Amém. Você está na condição agora, desse momento, no nome de Jesus. Tá bom. Bom dia, pastor. Como é que o senhor está? Graças a Deus, tudo bem. Vamos louvar o Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração nesse início? Meu Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Agradecer, Senhor, por nos conservado aos teus pés, por conservar o nosso coração perto de ti. Isso é a tua graça, teu amor agindo nas nossas vidas, Senhor. Tu conheces as nossas dificuldades, Senhor, os nossos pecados. Tu conheces as nossas falhas, Pai, aquilo que acertamos, aquilo que precisamos melhorar. E em tudo isso, o Senhor está conosco, Pai, nos dando todo o suprimento necessário para que possamos te agradar. Pedimos que o Senhor possa estar conduzindo assim, essa escola dominical, que o Espírito possa estar na direção, Pai, desses momentos que passaremos aqui diante do Senhor. Que o Senhor possa falar grandemente ao nosso coração, Senhor. Nós necessitamos e precisamos ouvir a Tua voz, Pai. É o mais importante local que nós, nesse mundo, Senhor, podemos estar aos Teus pés, dependendo de Ti, começo, Senhor Deus, humilde de coração. Fala conosco, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, os lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança, os lábios sempre te exaltarão. Aleluia, de novo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor.
Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Quando vieste à terra para que eu pudesse te ver, tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso, maravilhoso. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso. Humilde vieste à terra que criaste, por amor se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso, maravilhoso. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso, Glória a Deus. Já agradecer aí a presença de alguns irmãos e irmãs, e nesse momento a gente vai passar para uma breve reflexão, né, do Jorge, e no final da escola a gente canta mais uma, tá bom, Jorge? Tá ótimo. Amém. Depois da reflexão a gente começa a nossa classe, aqui classe única, né, nesses tempos de escola dominical online, classe única, e espero que a gente
possa abençoar a tua vida através desse estudo, no nome de Jesus. Está com a palavra, Jorge. Amém. Irmãos, vamos ter uma breve devocional aqui juntos, diante do Senhor, né, como igreja, diante da sua palavra. Mas que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25. Mateus 6, 25. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, que Ele possa estar falando aos nossos corações e nos levando a confiar nele e na sua palavra. Vamos ter uma breve palavra de oração para a gente poder estar iniciando esse momento também. Senhor, muito obrigado mais uma vez por esse dia. Agora, como igreja, Senhor, estamos aqui reunidos diante da tua palavra, diante de ti. Pedindo, Senhor, que o Senhor possa estar quebrantando o nosso coração, o nosso entendimento, desvendando, Pai, o nosso entendimento, para que a gente realmente contemple as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua palavra. Fala com a gente, Senhor, nós precisamos de ti. Em nome de Jesus. Irmãos, assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 25 aqui de Mateus 6. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, que terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que a comida, e o corpo não é mais do que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, e seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode até aceitar ao menos uma hora em sua vida? Vamos ficar até aí. Vamos estar pensando um pouco a respeito dessa passagem, desse texto. Aqui que o Senhor Jesus ele nos leva a pensar, do menor para o maior. Ele nos leva a refletir que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, por nada, nem com as nossas necessidades mais básicas, nem com nada. Ele nos leva a refletir que se ele cuida dos pássaros, que são criaturas bem menores, são criaturas bem mais frágeis, são criaturas que não guardam, não têm despensa, não tem geladeira, não tem armário para guardar os seus mantimentos. E ainda assim o Senhor Deus, Ele guarda e provê para aquelas pequenas criaturas aquilo que elas precisam. No caso é o seu alimento, no caso é o seu mantimento. Então o Senhor Jesus ele nos leva a pensar que se dos pássaros Ele cuida com tanta fidelidade, com tanto amor, e um pouco mais eu e você. Ele mesmo fala isso. Será que acaso vocês não são mais valiosos do que os pássaros? Então Jesus nos coloca mais valiosos do que os pássaros, os animais, nessa passagem. Então se Ele cuida de passarinhos, Ele cuida de plantas que nascem e daqui a pouco elas morrem, quanto mais de mim e de você, feituras de suas mãos, criados à sua imagem e semelhança, e filhos por meio de Jesus, por meio da cruz. Então que a gente possa descansar e sempre que olharmos um pássaro, a gente possa se lembrar dessa promessa, que o Senhor cuida deles, e se Ele cuida deles, Ele cuida de nós também. Então que a gente possa estar descansando nas promessas e na palavra do Senhor, e sabendo que o nosso Pai sabe do que a gente precisa antes mesmo
que a gente peça, como a palavra de Deus também diz, alguns versículos adiante. Então, sempre quando a gente olhar um passarinho, a gente possa lembrar: Senhor, está sustentando esse pássaro na sua vida, e o Senhor vai me sustentar naquilo que eu preciso. E antes de pedir, o Senhor já sabe. Isso é bom. Ele é um Pai amoroso, cheio de graça, de verdade, de perdão, de misericórdia. Então, que a gente possa descansar nas promessas do Senhor Jesus, entregar a Ele as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, pedindo que Ele nos supra, porque Ele vai nos suprir, porque assim Ele prometeu. Então, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa manhã. Nós vamos trabalhar alguns pontos na nossa classe e eu pediria que você pudesse estar com a sua Bíblia, tá? A gente vai passear em alguns textos da Bíblia e, como eu falei no início, o estudo ele partiu da nossa conversa ontem com a Yane, perdão, e assim, foi muito bom, foi muito proveitoso ontem, a gente recebeu muitos feedbacks de que a escola foi muito interessante. E eu resolvi trazer um panorama de 3 personagens da Bíblia que tiveram também o seu período de confinamento, né, de isolamento social. E como esses personagens trabalharam essa parte, esse ir, né, à reclusão, e como Deus trabalhou na vida deles para que esse momento fosse um diferencial na vida de cada um deles. Eu queria agradecer Jorginho, que já iniciou, e no final a gente chama novamente para que ele finalize, tá? Muito obrigado, Jorginho. Deus abençoe tua vida. E nesse início a gente vai ler o primeiro texto aí, Jorginho. Eu peço que você esteja atento, me ajude aí, colocando as referências, tá? Na barra de comentários, para que as pessoas possam se guiar através daquilo que é colocado aqui. Amém? O primeiro texto que nós vamos ler está em Filipenses capítulo 4, versículo 6 apenas. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Esperar que você possa abrir a sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 6. O Jorginho vai ficar colocando as referências, tá? Para que a gente possa se situar. A palavra do Senhor diz assim: não fique ansioso por coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus. Vamos repetir? Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, junto com os agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus. Essa versão que eu li é uma versão da King James, né, da Bíblia do rei James. E eu gostei dessa tradução porque ela traz uma proximidade maior do que a gente vai trabalhar, tá? E eu costumo usar sempre a Almeida, Revista e Atualizada, mas eu gostei dessa tradução porque ela traz muito daquilo que a gente vai trabalhar nessa manhã. E eu queria, como falei para vocês, trabalhar 3 personagens. Eu quero iniciar com um personagem chamado Elias, homem de Deus, um homem que, dotado de toda autoridade, né, pôde usar a sua palavra para provocar um sobrenatural, né? Elias lançou a sua palavra para que chovesse e deixasse de chover. Elias enfrentou os profetas de Baal, mas aconteceu algo interessante na vida de Elias que o fez sair em reclusão, não só em confinamento, né, individual, mas também
em isolamento social. Eu queria que a gente pudesse abrir no livro de 1º de Reis, capítulo 19. Nós vamos ler dos versos 1 até o 13 e depois a gente salta para o verso 18. Que esse capítulo todo, 19, ele trata disso que a gente vai falar, mas a gente vai ler do 1 ao 13 e depois a gente salta para o 18, tá bom? Abram aí em 1º de Reis, capítulo 19. Eu vou ler aqui na tela, porque como é maior, a letra me ajuda, tá? Vou pedir permissão para vocês. Diz assim: Ora, Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito, e como matara à espada todos os profetas. Então Jezebel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a um deles. Quando ele viu isso, levantou-se para escapar com vida e se foi. Chegando em Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminhando um dia, e foi se assentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo veio pela segunda vez, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque demasiado longa será a tua viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: O que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso para com o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E somente eu fiquei. Buscaram a minha vida para me tirarem. Ao que Deus disse: Vem cá fora, põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: O que fazes aqui, Elias? Vamos saltar agora para o verso 18. Todavia, deixei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. A gente pulou a história, né? Porque depois Deus manda Elias voltar para ungir o rei, né? E matar, né? E resgatar Eliseu também. E essa história tem toda no versículo 22, que a gente pode ver. Mas algo interessante que eu queria chamar a atenção para vocês nesse episódio que a gente leu, pelo menos no início desse episódio, desse encontro. Elias, ele teve algo interessante, né? Elias, ele teve picos, ele saiu da glória para o medo, da glória para o fracasso, né? Da exaltação como um homem de Deus, um homem que Deus guardava, para um recluso temeroso, com medo e desanimado. E ontem a gente, conversando com o Yanni, a gente pôde constatar que essa fase em que a manifestação
né, em torno de tirar a própria vida é um estágio elevadíssimo de ansiedade, né, que a gente talvez possa até não interpretar como patologia, como ela falou, porque isso precisa de uma continuidade, precisa de atos contínuos a respeito desse diagnóstico. Mas o certo é que Elias estava num pico de ansiedade, um pico de medo, um pico de desânimo para com o seu chamado, a sua vocação, que em determinado momento Elias pede para que Deus o tire, né, desse mundo, tire a sua própria vida. E o interessante é que no versículo 4, né, ele usa essa dinastia que era tão importante para o povo hebreu, o povo de Israel. Era tão importante que ele vai dizer assim: olha, Senhor, hoje eu percebi que eu não sou melhor do que meus pais. Isso é algo interessante na vida de Elias, que eu entendo ser ali o princípio do quebrantamento do coração de Elias. É um homem que sai, é um homem referência, inclusive para sua casa, para os seus pais, né? Um homem dotado de autoridade, e no momento do seu extremo medo, ele reconhece: olha, eu não sou melhor do que ninguém. E esse confinamento, primeiro no Zimbro, ele traz algo muito particular, porque é um confinamento onde ele não fica trancafiado, é um confinamento ainda exposto, né, às ações que ele poderia vir sofrer, mas lá o anjo do Senhor chega perto de Elias e toca e diz: Elias, levanta e come. E aí eu demonstro um cuidado, e eu quero chamar a atenção para esse primeiro confinamento. E isso vai ser constante em todos os confinamentos, mas o cuidado que Deus tem para conosco, mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante das nossas limitações, Deus conhece as nossas necessidades. A necessidade latente de Elias naquele momento não era curar o seu medo, mas era preparar o seu físico para o local onde ele ia curar o seu medo. O local onde ele iria estar na presença do Senhor. E muitas vezes a gente, equivocadamente, não percebe esse cuidado que Deus tem com a gente. A gente espiritualiza muito, né? A gente acha que apenas Deus cuida do nosso espírito, e isso é constante. Mas Deus se preocupa também com o nosso corpo, com a nossa saúde, com as nossas necessidades. Quantas vezes a gente não se achou, em uma ansiedade, por uma enfermidade, por um momento difícil na nossa vida, e a gente, ao deitar e ao levantar, a gente sente o toque de Deus nos reparando no que diz respeito à nossa debilidade física, né? Quantas vezes eu mesmo já deitei com a cabeça para explodir, e num determinado momento da noite essa dor vai embora, né? E a gente acorda, agradece ao Senhor por essa visitação de Deus, eu creio, né? E não foi assim, não foi diferente com Elias, né? Não foi diferente com Elias. Mas quando o anjo levanta, Elias volta de novo a dormir. E mais uma vez o anjo vai lá e diz: Elias, come, levanta e come. E é outra coisa particular na vida de Elias, porque a gente acha que Deus não tem essa continuidade com a gente, né? A gente sempre espera uma visita de Deus, o atender de Deus logo na primeira vez. A gente sempre espera a resposta vindo de forma incisiva logo, e ela vem. O problema é que nós não entendemos o tempo de Deus. E nesse caso, Elias come a primeira vez, bebe a água e dorme novamente. E mais uma vez o anjo vem e diz: está aqui. Isso é o que faltava. Novamente, come e bebe, porque tu farás uma viagem longa. Né? Talvez se Elias tivesse se acostumado ou se acomodado com a primeira bênção da alimentação, Elias talvez não tivesse superado e nem suportado os 40 dias e 40 noites que ele caminhou até o Monte Horebe.
Então nós precisamos, nesse período em que a gente faz uma autoanálise, a gente precisa entender que Deus trabalha nas nossas necessidades, no tempo dele, conforme ele, e ele não nos deixa enquanto a nossa totalidade não seja recebida. Isso é muito interessante a gente perceber em Elias, né? O anjo retorna e diz, olha, agora sim, Elias, você está devidamente alimentado, agora você pode fazer a sua viagem. E o esperar em Deus nessas situações talvez seja a coisa mais difícil para o ser humano. Porque você recebe algo de Deus, algo que você, no caso de Elias, não esperava, mas muitas vezes as nossas orações, e parece que quando não chega a completude, a primeira coisa que a gente imagina é, poxa, Deus não ouviu as minhas orações, ou eu estou em pecado, ou eu não sou digno de receber isso de Deus. Mas eu quero te dizer nessa manhã, através da vida de Elias, que Deus age na medida certa, no momento certo. Mas quando Elias chega na caverna, tem outra coisa interessante a ser trabalhada, que é o diálogo de Elias com Deus. E quando Deus faz a primeira vez a pergunta, o que tu fazes aqui, Elias? Elias, ele traz à memória aquilo que ele fez em favor de Deus, né? E aquilo que os israelitas estavam fazendo no que diz respeito a profanar o nome de Deus, né? A matar os profetas. E só depois, na segunda vez que Deus pergunta a Elias, Elias, o que você faz aqui? Elias cai em si, apesar de repetir novamente, né, que era zeloso ao Deus do exército, mas Elias começa a refletir que Deus tenta trabalhar em Elias esse autoconhecimento, quem você é. E a reclusão para Elias foi algo interessante, porque a reclusão para Elias, ela foi, de uma certa forma, o trabalhar do eu, o conhecer novamente o eu, ou o reconhecer quem verdadeiramente ele era e qual a sua missão no reino de Deus. Para muitos, nessa reclusão que estamos passando, será como Elias, né? Às vezes, o não reconhecer-se no meio de uma reclusão, de um confinamento, nos faz, inclusive, né, a vivenciar coisas que Deus não está no meio dessas coisas, né? Eu estava conversando ontem no pequeno grupo com os jovens exatamente sobre isso. A gente, nesse período, tem um acesso gigantesco a pregações, a fala de pastores, a banners, a reflexões, a lives. Então, tá assim, nós estamos recebendo muitas informações. Tem passado muito vento, tem passado muito terremoto, né? Tem passado muito fogo. Essas três, as formas que nós chamamos de teofania, né? As formas mais evidentes da presença de Deus, elas passaram pela vida de Elias. E muitas vezes nós estamos nisso, se apegando apenas a essas teofanias, né? Muitas vezes nós estamos nos alimentando de coisas que não edificam, né? Com algumas mensagens de medo, de pânico, né? Algumas mensagens apocalípticas, absolutistas, coisas que até estão na palavra do Senhor, mas que são hiperbolizadas às vezes na política teológica do medo, né? E esse texto é muito significativo para mim, porque as três formas de Elias reconhecer Deus, né, a presença de Deus na vida dele, a palavra do Senhor diz que Deus não estava em nenhuma delas. E esse confinamento, no conhecer-se a si mesmo, Deus trabalha principalmente naquilo que a gente acha que é improvável, né? Naquilo que a gente não domina a certeza, naquilo que a gente menos espera. O conhecer-se, né, o buscar um reconhecimento de si próprio, é analisar, né, analisar a sua ótica de pensar, de fazer e de viver com a cabeça de Deus nesse confinamento. E esse exemplo de Elias me deixou muito claro sobre isso. Às vezes a gente não entende que esse princípio básico
de se confinar, né? De ficar recluso. Né? Ele tem uma possibilidade muito grande de olharmos o mundo com o olhar de Deus. É o que Deus, através do seu Filho amado Jesus, nos diz lá em Mateus capítulo 6. Né? Capítulo 6, quando ele diz assim: e ao orardes, entra no teu quarto, no lugar secreto, e o Deus que te ouve em secreto te responderá. Às vezes, essa caverna, essa reclusão que a gente precisa entrar, ela precisa ser um diferencial na nossa vida. Como foi na vida de Elias. Né? Elias não volta o mesmo depois dessa reclusão. E certamente Deus usará essa reclusão para transformar vidas, para transformar pessoas, para transformar egos, né? Para quebrar essa ideia de que eu sou melhor ou de que eu sou pior. Né? E quando você se conhece, você sabe o caminho por onde voltou. Né? Elias, ele teve que fazer o caminho de volta. Só que o caminho de volta foi um caminho transformador. Elias foi certo do que Deus tinha para a vida dele. Esse mesmo caminho que ele fez até a caverna foi um caminho frustrante, um caminho de angústia, um caminho de incertezas, mas ele volta por esse caminho, mesmo caminho, certo daquilo que Deus quer para a vida dele. Então, essa primeira reclusão, eu queria trabalhar exatamente isso, que Deus usa às vezes esse espaço, né, de reclusão, de confinamento, para transformar a sua vida, para transformar a vida daqueles e daquelas que necessitam, né, ter um conhecimento próprio. Mas nós tivemos outra reclusão também, e está no capítulo 22 do primeiro livro de Samuel. Eu queria que você pudesse abrir. 1 de Samuel, capítulo 22. E nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos, para que a gente entenda mais ou menos o contexto daquilo que eu quero falar. E diz assim: depois, Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, os endividados, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Dali passou Davi para Mispe de Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixa, peço-te que meu pai e minha mãe fiquem conosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. É muito interessante esse texto também. Só dando uma contextualizada, Davi, conhecido por todos, por nós, como o homem segundo o coração de Deus. Né? Não é porque Jesus era o primeiro, não. Né? Eu já vi gente falando a respeito disso, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Jesus era o primeiro. Não tem nada a ver com isso. Mas era um coração que Deus buscava, era um coração de carne, um coração que errava, mas um coração que se arrependia, um coração que estava contrito, né, às coisas que Deus tinha para orientá-lo e para trabalhar no seu próprio eu. E eu gosto muito dessa imagem do Salmo 38 lá de Davi, principalmente no versículo 4, quando ele diz que as iniquidades dele eram cargas pesadas demais para as suas forças. O Salmo 38, ele traz essa imagem de Davi, dizendo que o seu pecado, a sua iniquidade, era uma carga. E aí eu me lembro e me remito a Jesus, né? Jesus dizendo exatamente sobre isso. Coloque sobre mim as suas cargas. Né? E aprenda que a minha carga que eu coloco em você é leve e suave. Né? Então, é nele que as nossas cargas, ainda que pesadas, se tornam leves. Os nossos fardos se tornam leve. O jugo se torna suave, não cansa os ombros. Né? E
nesse capítulo, e essa história ela vai durar nos capítulos 22, 23 e 24. E é muito interessante quando a gente percebe que essa caverna de Adulão, né, era uma cidade cananita e ficava lá no território de Judá, né, uma região normalmente designada como Cefela ou Cefelá, dependendo de como a gente pronuncia. Mas Adulão, há uma tradução para esse nome que eu acho também propícia, e eu sigo essa tradução, que Adulão significava refúgio, né? E ele ficava lá entre, provavelmente, né, geograficamente, entre Gate e o Monte Hebron, né? Um monte que era considerado pelos israelitas como o monte da presença de Deus. Daí o nome Hebreus, né? Vem exatamente dessa localidade do Monte Hebron. E ficava próximo também de Jerusalém, né? Cerca de mais ou menos uns 25 quilômetros de Jerusalém. E havia nessas redondezas, né, várias grutas, provavelmente também alguma gruta dessa perto do Monte Hebron, foi uma gruta dessas que Elias entrou também. Mas haviam várias cavernas, e uma dessas, chamada de Adulão, Davi passa lá algum tempo. E contextualizando essa história, Davi ele foge de Saul e chega até Gate. E lá ele fala com o rei para que o rei pudesse municiá-lo, né? Dar alguma arma para que ele pudesse se preparar para a possível ofensiva de Saul. E ele lá encontra algo inesperado na vida dele. Ele vai para pedir ajuda e o pessoal de Gate diz: olha, temos aqui uma espada. Inclusive foi a espada do nosso maior herói, com a qual você cortou a cabeça de Golias. E Davi ele fica muito temeroso com aquela afirmação e ele começa a se fingir de louco, né? A Bíblia diz que ele babava, né? Ele azunhava as paredes, ao ponto do rei olhar e todos da corte dizer: foi esse louco que venceu Golias? Deixa eu ir, deixa ir, porque ele é um louco, não passa de um louco, né? Davi usa dessa artimanha e de certo é que ele vai para o seu confinamento na caverna de Adulão. E aí eu quero começar a trabalhar nesse sentido. Davi ele encontra nessa caverna de Adulão, se encontra com 4 grupos, né? 4 grupos de pessoas. Primeiro, os da sua família. Você imagina Davi saindo do seu lugar de medo e entrando num confinamento com seus familiares, os seus familiares que já depositavam nele todas as suas esperanças, né? Já desde a sua adolescência ungido por Samuel o rei. Então a sua família sabia que ele seria o rei de Israel e que precisava estar com ele. Então vão ao encontro de Davi. Só que lá e tinha mais 3 grupos que a Bíblia traz, né? Os que achavam em aperto, que provavelmente seriam pessoas perseguidas, né? Assim como Davi. O segundo grupo eram os endividados, e a dívida naquela época poderia ser algo que custava a vida, né? Provavelmente esses homens poderiam ser também escravos e por causa da grande dívida que ele tinha com os seus senhores, eles abandonaram a condição servil, né, saíram para fugir e se juntaram a Davi na caverna. E o terceiro grupo, formado por homens amargurados de espírito. Isso é bem interessante, né? Vocês imaginam esses homens frustrados espiritualmente, amargurados. E esse contexto Davi vivenciou dentro dessa caverna. E a gente percebe no decorrer, e aí eu quero trabalhar o segundo ponto. O primeiro ponto, através de Elias, Deus trabalhou a sua vida pessoal. Nesse segundo confinamento, Deus trabalha de forma em que a situação vivida ela foi transformadora no que diz respeito à motivação de agir.
né? Davi, ele chega em pleno caos, com medo, numa situação onde o improvável era latente aos olhos, né? Você já imagina, você se reunir, já está com medo, aí chega lá, tem a sua família, que vai te cobrar, porque você fugiu, você não é valente. Chega lá, pessoas que estão em aperto, né? Que estão podem ser perseguição, igual Davi estava, né? E aí talvez Davi tenha se identificado primeiro logo com esses, depois dos familiares. Pessoas que estavam endividadas, que se tem uma coisa que deixa a pessoa amargurada, murmurada, é dívida, né? As pessoas esse grupo devia estar toda hora reclamando, e o medo iminente de serem cobradas com a morte. E os amargurados, né? Talvez esse tivesse sido o grupo mais difícil de Davi trabalhar, né? Porque você imagina, você nota que isso na nossa vida cotidiana tem aqueles que sempre estão para baixo, né? Vamos fazer isso? Não, isso não dá certo. Não, vamos tentar evangelizar ali? Não, eu acho que essa prática não dá certo, isso. Vamos fazer de outro jeito, né? Não, eu estou cansado, não, eu não posso ir, não, eu preciso fazer isso. E a gente encontra esses amargurados de espírito até hoje, né? Não foi apenas Davi que teve esse privilégio de lidar com esse grupo. Mas o certo é que Davi, através desse confinamento, trabalhou essas relações diversas, né? Trabalhou essas relações interpessoais, com problemas diversos, confinados em um só lugar, e Deus nos leva a esse confinamento também para que a gente reveja, né, valores e a gente possa trabalhar as nossas dificuldades através da perspectiva das dificuldades do outro, né? A gente tem percebido isso, que foi muito mais fácil agora observar, né, as dificuldades que o casal tinha, que pai e filho tem, que irmão e irmão tem, nesse período de confinamento, porque a gente, como poucas vezes agora, pôde conviver mais tempo e pôde descobrir verdadeiramente as qualidades, os defeitos e se relacionar de forma plena com a nossa família. Então, Deus nos leva também a um confinamento para que a gente possa trabalhar o relacionamento interpessoal, né? O relacionamento entre pessoas. E foi assim com Davi. E a Bíblia diz que depois Davi consegue fazer com que esses homens se juntassem a eles, homens e mulheres, né? Porque depois lá a gente vai ver que a mãe de Davi também estava lá e poderia ter algumas mulheres. E esse grupo foi intitulado Os Valentes de Davi. Da mazela que entra em adulão, né? Em apertos, dos endividados, dos amargurados, né? Da família em desespero, esse grupo se unifica e transforma-se nos valentes de Davi. E é um outro ensinamento que Deus nos dá nesse confinamento, que nós podemos mudar a realidade do nosso relacionamento dentro da nossa casa. Eu tenho certeza que depois desse confinamento, marido e mulher não serão mais o mesmo. Você está reconhecendo a pessoa que Deus colocou para que você casasse. Pai e filhos que poderiam até pensar divergentes e vão continuar, né? Porque a vida ela é feita exatamente dessa divergência, né? Desse pensar muitas vezes diferente, mas vão haver respeito, né? E nós vivíamos numa sociedade onde o respeito já não era mais tão visível, né? Mário Sérgio Cortella vai dizer que a sociedade que antecedeu a essa, o pai e o filho viviam numa relação onde o amor não era cobrado, né? Você raramente via um pai dizendo eu te amo, meu filho, vem cá, eu te amo. Mas era evidente que havia respeito, né? Eu sou de uma geração onde a criança não podia passar nem perto de onde os adultos estavam conversando, né? E hoje você vê que raramente os adultos têm uma conversa mais tranquila quando há
crianças transitando, né? E muitas vezes até findando a conversa porque não conseguem se concentrar. E Cortella, ele diz isso, que nessa sociedade que antecede não era cobrado o amor, mas havia respeito. Nessa, pelo contrário, há amor em excesso, né? Há declarações de amor entre pai e filho, filho e pai em excesso. Porém, não se observa o respeito, né? E é muito interessante você pensar nessa ótica, né? Que há esse amor, mas que hoje você vê crianças gritando com pais, crianças respondendo pais, crianças, de uma certa forma, não respeitando o espaço dos pais. E essa sociedade está nos levando, muitas vezes, a essa exaustão nessa relação entre pai e filho. E esse episódio de Davi na caverna de Adulão, Deus faz algo tremendo, onde os diferentes se unem em um só propósito e começam a curar as suas debilidades, né, as suas indiferenças, e um cooperando com o outro. O primeiro confinamento que a gente viu de Elias, Deus trabalhou o eu. O segundo de Davi, Deus trabalhou o nós. Deus trabalhou aquilo que é para ser vivenciado em grupo. E o terceiro confinamento que eu escolhi para que a gente pudesse trabalhar também é o confinamento de Daniel, que aí é outro panorama que eu queria trabalhar com vocês. E eu queria que vocês pudessem abrir no livro de Daniel, capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Daniel 6, do 1 ao 7. Vamos abrir? E a gente vai ler. A palavra do Senhor diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 satrapas que estivessem em todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhes dissessem conta que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos sátrapas, porque neles havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Nisso, os presidentes e os sátrapas procuraram achar uma ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro algum. Pelo que esses homens disseram: nunca acharemos alguma coisa contra este Daniel, a menos que procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. E então os presidentes e os sátrapas foram junto ao rei e disseram assim: olha, rei Dário, o rei Dário vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordam que o rei deveria baixar um decreto e publicar um respectivo interdito, que qualquer que por no espaço de 30 dias, fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O que é que aconteceu nessa ocasião? Daniel, ele começa a se destacar através da sua integridade, da sua fidelidade, né, diante todos os supervisores e os sátrapas. E por várias qualidades que Daniel tinha, né? E quando Dário, né, a gente vê isso no versículo 3, Dário percebe essas qualidades em Daniel, Dário planeja colocá-lo como o presidente de todos, né? Fazer com que ele tivesse à frente do governo, né, de todo o império. E a primeira coisa que a gente vê nessa relação é que os colegas começam a sentir inveja, né? Começam a pressionar Daniel, né? Começam a, talvez, até deixar de fazer as coisas que faziam com excelência, para que Daniel começasse a ser
a ser pressionado, a ser questionado. E como eles não conseguiram incriminar Daniel em nada, né? A gente vê isso no versículo 5. No versículo 5, no final, eles dizem assim: então vamos procurar algo, né, que possa encontrar falha em Daniel através da sua lei, né, da sua lei do seu Deus. E vão até o rei e pedem que Dário, né, eles maquinam uma forma de Dário baixar um interdito, baixar um decreto, perdão, em que todos, né, no intervalo de 30 dias não pudessem adorar a Deus, não pudessem falar do seu Deus, não pudessem reverenciar o seu Deus, a não ser que faça isso, né, em relação ao rei, né, a adoração ao rei. E Daniel, ele muito fiel, né? A gente vai depois perceber isso lá no versículos 16, a gente não leu, mas 16 e 17. A única coisa que Daniel precisava era só abrir mão da oração por 30 dias. Ou abrir mão de falar de Deus durante 30 dias. Mas Daniel não quis. Daniel optou a seguir a sua fidelidade. E quando os adversários colocam Daniel na cova a fim de destruir o seu relacionamento com Deus, o Senhor aumenta, né? Aumenta o seu relacionamento com Daniel. E eu queria trabalhar com vocês exatamente essa perspectiva da terceira reclusão que a gente vê. A primeira nós trabalhamos o eu, através de Elias. A segunda, o nós, né? Através de Davi na caverna de Adulão. E a terceira eu quero trabalhar a reclusão necessária de eu e Deus, né? De você e Deus. Deus nos leva a uma reclusão necessária também para revermos o conceito do nosso relacionamento com Ele. E foi assim com Daniel, né? E desse perigo iminente de destruição, Daniel ele faz algo tremendo, né? E acontece algo tremendo, porque ele é colocado, né? E as pessoas vão lá depois na cova e falam com Daniel: Daniel, Daniel. E Daniel responde, e ele diz: você, por acaso, não foi atacado pelos leões? E ele vai dizer: não, o Senhor fez com que os leões adormecessem, né? Há até uma brincadeira que a gente diz que Deus, na cova, transforma leões em gatinhos, né? E eu imagino Daniel acariciando essas criaturas de Deus tão temerosas, e Deus dizendo: você tem, Daniel, o domínio sobre todas as coisas, né? Você tem o domínio sobre essas feras porque você foi fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. E essa reclusão, ela é tão benéfica porque nós vivemos um tempo em que as pessoas não estão mais preocupadas com esse convívio, né? Não estavam, pelo menos, preocupadas com esse convívio direto com o Senhor, com essa intimidade, com essa profundidade com Deus. E eu entendo que também um desses motivos dessa confinação, além de trabalhar o nosso eu, trabalhar o nós, Deus está nos levando a trabalhar o nosso relacionamento com Ele. E através disso, com Daniel, né, dessa reclusão de Daniel, nós podemos perceber que Deus trabalhou de forma tremenda, né, de forma tremenda, levando o profeta a uma certeza tão grande daquilo que ele pensava e daquilo que ele tinha por fidelidade, que começa, né, a respingar no reino a segurança do Deus que Daniel serve. Queridos e queridas, nós temos 30 segundos só dessa primeira live. Eu vou fechar aqui para que a gente não perca o raciocínio, e eu peço que vocês entrem na segunda para que a gente finalize e depois volte com o Jorginho, tá bom? Eu vou sair e a gente vai retornar. Amém, queridos. A gente está de volta, né? Eu peço que você que for entrar agora nessa segunda parte da live, que você possa também trazer, né, a memória
o que foi a primeira, né? E ir lá trazer esse feedback do que foi a primeira, do que a gente vem falando, para que você possa na segunda acompanhar o nosso raciocínio. Nós estamos falando de alguns confinamentos na Bíblia, né? E o que nos traz nessa manhã, pessoas de Deus que puderam ser confinadas ou que foram levadas a ser confinadas em cavernas e que Deus transforma a vida e a situação de cada uma delas de uma forma tremenda, onde jamais elas foram as mesmas coisas, ou as mesmas pessoas, melhor dizendo, depois que entraram e que saíram dessas cavernas. E nós estamos trabalhando esse confinamento dentro dessa perspectiva. E estamos falando sobre Daniel, né, quando foi lançado à cova, né, por inveja de todos aqueles os quais ele servia, né, de todos aqueles os quais ele estava também trabalhando junto. E a gente precisa contextualizar essa história, né, de Daniel, mas antes eu vou relembrar vocês do que a gente falou. A gente falou um pouco sobre Elias, né, a reclusão de Elias, trazendo um viés de que a reclusão de Elias foi algo tremendo para a edificação dele, né? Então Deus levou Elias a uma reclusão para trabalhar o seu eu. Falamos da reclusão de Davi na caverna de Adulão, e a gente trabalhou alguns pontos nessa reclusão de Davi, e a gente chegou à conclusão que Deus leva Davi recluso à caverna de Adulão para trabalhar o nós, né? Para trabalhar as relações interpessoais. A gente viu a diversidade de pessoas que se encontravam com Davi nessa caverna, e como eles se tornaram um corpo só, e como eles se tornaram uma unidade ao ponto de serem chamados de valentes, né? De 3 e 4 grupos, provavelmente a nossos olhos frustrados, né? A família de Davi, os em apertos, né? Que a gente interpretou que poderia ser pessoas que estavam em fuga, né? Os endividados, que poderiam ser pessoas que estavam devendo a alguém, ou escravos que escolheram fugir porque a dívida era muito alta, e os amargurados de espírito, né? Então Davi pega esse grupo, unifica, né, trabalha essas relações interpessoais e transforma num corpo ao ponto de serem chamados de valente. E a gente chega no último confinamento, né, a última caverna, e a gente trabalha a história de Daniel, como a gente trabalhou no finalzinho da primeira etapa da live. Mas algo interessante acontece quando Daniel é levado, né, e se percebe que os leões não devoraram Daniel. E Daniel ele pôde, né, diante dessa situação tão difícil, de iminência de morte, né, de ser levado, né, por ser reto. E aí eu quero desmistificar com isso também essa coisa de dizer, esse confinamento é coisa do diabo, né, isso é coisa... Meu irmão, cuidado para a gente não demonizar tudo, porque muitas vezes Deus trabalha naquilo que a gente menos espera, também para que o seu nome seja, né, glorificado. Eu tenho observado nessa geração que tem muita gente dividindo a glória com Deus, né, querendo ser, né, o que Daniel menos quis ser. Talvez Daniel poderia agora arrotar e dizer, tá vendo? Eu sou o melhor de vocês, né? Eu sou o pregador melhor, eu sou o cristão melhor, eu sou um homem que Deus achou em mim retidão, né? Vocês são a escória, vocês tentaram me matar, agora venham até mim para vocês verem o quanto eu sou bom, o quanto eu sou forte, o quanto eu sou isso, o quanto eu sou aquilo. Mas Daniel fez algo diferente, porque quando você entra numa reclusão para se unir ao seu relacionamento com Deus, para rever o seu relacionamento com Deus, Deus te faz uma pessoa totalmente diferente. E nesses dias de confinamento, Deus está sim nos convidando a observar de forma diferente o nosso relacionamento com Ele. Certamente antes desse confinamento nós tínhamos pessoas desmotivadas, né, no meio do cristianismo. Tinham pessoas que já tanto faz como tanto fez estar na igreja ou não estar na igreja, né?
pessoas que colocavam os seus afazeres à frente do propósito de Deus para elas e para o seu reino. A gente encontrava assim, a gente encontrava desânimo. E através desse confinamento nunca se viu tanta gente voltando para Deus, né? Tanta gente provando que Deus nos livra dos leões que nos tragam. Tanta gente que foi transformado e foi levado a uma intimidade com Deus numa profundidade tão grande que as pessoas que estavam ao seu redor começam a perceber diferença. E foi assim com Daniel, né? Quando a gente vê lá nos versículos 25 até o 28 do capítulo 6 de Daniel, a gente vai ver que todo o reino passa a referenciar o Deus de Israel, né? a trazer reverência, né? Reverenciar o Deus de Israel. Aquele que foi colocado numa caverna, na única coisa que eles poderiam pegar, né? Que era na fé. Às vezes a gente é reto no trabalho, é íntegro, é honesto, causa muita inveja, né, a pessoas por causa do nosso proceder. E quando as pessoas nos atacam na nossa fé, muitas vezes desequilibram a nossa integralidade, né? Desequilibram a nossa fidelidade, né? E a gente percebe que muitas pessoas até inclusive negam, né? A gente chama de complexo de Pedro, né? Muitas vezes na pressão a gente diz: eu não conheço esse, eu não sei quem é, ou eu não posso fazer, ou a gente se finge de um cristão 007, né? Um espião infiltrado no meio das nossas relações, e as pessoas nunca vão descobrir que nós somos cristãos, nunca vão descobrir que a gente serve um Deus vivo, que a gente serve um Deus que tudo pode. E esse exemplo de Daniel, Deus faz com que através da vida de Daniel, da fidelidade de Daniel, todos aqueles que o acusavam, todos aqueles que maquinavam contra o Deus de Daniel, pudesse reverenciar esse Deus através da vida de Daniel. Com a mesma humildade, com a mesma hombridade e com a mesma simplicidade que Daniel foi para a cova, ele volta da cova sem se exaltar. E é algo que Deus tem trabalhado muito nesse confinamento, que eu creio com muitas vidas, né? Que pessoas que entraram, né, entraram meio que abatidas, saíram fortalecidas, né? E as pessoas que zombavam desse Deus, as pessoas que te perseguiam por causa desse Deus, passarão a ver de forma diferente através da tua vida. E eu quero que você use esse confinamento como foi Daniel. Não murmure, né? Não ache que isso seja porque você está em pecado, ou porque você é isso, ou porque você está em falta. Não. Deus tem a sua forma de trabalhar. E se preciso for, para que as pessoas reconheçam a sua grandeza, Ele usará os seus filhos e filhas, né? Até que passe pelo vale da sombra da morte, como diz Davi no Salmo. Mas Ele vai, após passar esse vale, nos levar para lugares áridos, a lugares com sombra, a pastos verdejantes. E foi assim com a vida de Daniel. Porque Daniel não abriu mão da sua fidelidade com Deus. O reino foi edificado através da vida. E eram exatamente esses 3 confinamentos que eu queria trabalhar na escola dominical de hoje. Que você possa usar esses 3 exemplos, né, de Elias, Davi e Daniel. Que Deus te leve para as cavernas que Ele queira te levar. Não só para que você se sinta preso num cárcere, mas para que você seja transformado pela presença de Deus contigo nesse confinamento. Deus quer trabalhar o teu eu, Deus quer trabalhar o nós, e Deus quer trabalhar o nosso relacionamento com Ele. E era esse estudo que eu queria trazer para que a gente pudesse meditar em tempos de confinamento. O que Deus tem feito na nossa vida, para que não passe diante dos nossos olhos as oportunidades que Deus tem lançado.
da gente sair da caverna um outro homem, uma outra mulher. Quando as portas da caverna se abrirem ou quando as pedras rolarem, a gente irá mostrar ao mundo o quanto o Deus que servimos é um Deus que não desampara e que não abandona os seus. Eu queria que Deus pudesse nos abençoar nessa manhã através desse estudo, e que você pudesse refletir nesse estudo e que nós possamos entender a proximidade de Deus na nossa vida em tempos de confinamento. Eu queria convidar agora Jorginho, que ele pudesse entrar, para que a gente fizesse mais um louvor e a gente pudesse encerrar a nossa escola dominical de hoje. De já agradeço a todos e todas que nos assistiram, aqueles que irão nos assistir, né, no decorrer dessas 24 horas que essa live fica disponibilizada, e 30, o culto de louvor, o culto da família. Nós estaremos em comunhão com todos e todas a partir das 16 horas, ou das 18 horas, 18h30, perdão. E eu quero te convidar para que Deus possa continuar falando contigo como falou contigo nessa manhã. Seja bem-vindo, Jorginho. Nós vamos estar fazendo mais um momento de música e depois a gente vai estar orando, né? O Jorginho vai estar orando e eu vou estar impetrando a bênção do Senhor para a sua vida. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor, né? Responder em adoração aquilo que aprendemos do Senhor hoje. Vamos louvar o Senhor porque Ele tem sido bom, Ele tem sido presente nas nossas vidas. Amém. Do amor de Cristo será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo, espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas,
ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Senhor, nosso Senhor. Glórias a ti, Senhor. Amados e amadas, te agradecemos, Senhor, por todos que puderam nos assistir, que poderão nos assistir ainda durante essas 24 horas. Muito obrigado, Deus. Jorginho, você ora e eu impetro a bênção. Amém. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, porque sabemos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito, Pai. A tua palavra nos diz que esse bem, Senhor, vai nos moldar a imagem do teu Filho. Senhor, as situações que estamos passando, de alguma maneira, o Senhor fará com que a imagem de Jesus seja moldada e formada em nós. Possamos, Pai, ter trabalhado no nosso eu, ter trabalhado no nós, e sermos trabalhados no nosso relacionamento contigo, Senhor. Possamos ver uma vida não com os nossos desejos, anseios e vontades no centro, mas sim o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e porque cremos nas tuas promessas. E elas dizem que nada, Senhor, vai nos separar de ti. Nada nos separa de ti. Nem a angústia que podemos estar sentindo, nem as tribulações que podemos estar passando, nem Satanás, o seu exército de demônios, nem a altura, nem a profundidade onde nós nos encontramos, nem o nosso passado, Senhor, nos afasta de ti, nem o futuro. Nada, Senhor, para nos arrancar das tuas mãos de amor e de graça. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Receba uma bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja presente hoje e para todo sempre em seu lar e na vida comunitária com todos os santos, no nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Graças a Deus pela sua vida, Jorginho. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe Amém. Todos da nossa comunidade e todos os cristãos e não cristãos também, espalhado pelo todo mundo, porque o Senhor é o Pai de todas as criaturas, o Senhor criou todas as coisas e nós precisamos, sim, chegar a Ti com humildade, com temor e tremor, sabendo que o Senhor pode fazer todas as coisas na nossa vida através da Tua grandiosidade, da tua maravilhosa graça. E convido vocês novamente para o nosso culto hoje, às 18h30. Que Deus possa nos abençoar e falar aos nossos corações como tem falado nessa nossa caverna chamada casa. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém.